bem com vocês? Meu nome é Franciele. Eu estou aqui para apresentar um pouquinho para você dos diferenciais do Polaris Plax. Eu sou esteticista, já fazem 10 anos e adoro trabalhar com criolipólise e toda a diversidade que esse equipamento nos permite. E hoje eu estou aqui. Para explicar um pouquinho para vocês dos diferenciais do Polaris Plax. Essa máquina que acaba tendo uma diversidade de tratamento. A gente tem uma máquina que combinou tanto a parte de criolipólise como também a parte das correntes, que isso vai estimular muito o sistêmico da sua paciente. Hoje, com o Polaris Plax, a gente consegue trabalhar várias modalidades. Seria tanto a crioestática, como também a criodinâmica. E a gente consegue trabalhar tanto gordura localizada, como também flacidez. Além de que você pode pensar na fisiologia e entender que as correntes combinadas também com a criolipólise pode ativar o sistêmico da sua paciente e contribuir também para o emagrecimento dela. Então você tem uma máquina multifuncional, onde você vai trabalhar todas as regiões, desde abdômen, membros inferiores, membros superiores, a região também da face. Você consegue ter essa diversidade de trabalhar todas as regiões e qualquer disfunção estética. O que você precisa é personalizar a aplicação. O Polaris Plax, ele veio com essa proposta de combinar a corrente e aí você ganha duas visões. Se você quiser trabalhar a parte sistêmica da sua paciente, você pode combinar as correntes junto com criolipólise em locais diferentes. Trabalhar com correntes na região dos membros inferiores e trabalhar com a criolipólise na região do abdômen, por exemplo, fazendo ali uma sequência de dias e estimulando e ativando a termogênese. O que é a termogênese? A termogênese nada mais é que um efeito natural do corpo da nossa paciente, é quando o corpo ele gasta energia para poder equilibrar a temperatura corpórea. Então, o que você faz com a sua paciente quando você expõe ela ao frio? Você está ativando a termogênese, fazendo ela gastar energia para manter a temperatura original. E isso é muito benéfico para pacientes que precisam perder peso. Então, combinando criolipólise nas regiões do abdômen e correntes, principalmente a corrente alce, na região dos membros inferiores, você consegue uma boa ativação da termogênese e aí, consequentemente, você consegue também um emagrecimento. A outra vantagem de trabalhar com o Plax é que você consegue também combinar criolipólise e as correntes na mesma ponteira. E o que isso entrega para a gente? Entrega que quando você trabalha uma paciente com flacidez, você consegue causar uma lesão tecidual, o que gera um processo fisiológico chamado reparo tecidual, e as microcorrentes ajudam a potencializar esse processo, fazendo o quê? Uma estimulação de colágeno local. Por isso que a grande proposta do momento para se trabalhar com criolipólise é o formato dinâmico. O formato dinâmico dá liberdade para que você consiga trabalhar tecido, dá liberdade para que você consiga realmente melhorar a qualidade do tecido da sua paciente. Como na região do colo, por exemplo. É tão difícil trabalhar o colo de uma paciente, às vezes com radiofrequência, a paciente tem sensibilidade, mas com a criodinâmica ligada em conjunto com as correntes, que seria a microcorrente, na mesma ponteira, você consegue estimular colágeno e, consequentemente, melhorar a qualidade dessa pele. Assim você tem liberdade interno de coxa, região submentoniana, como também rejuvenescimento em várias regiões da área da face. Então, o Polaris Plax veio com essa proposta para que você potencialize os seus resultados, tanto a nível de gordura localizada, emagrecimento, como também flacidez, melhorar a qualidade da pele da sua paciente. Os diferenciais do Polaris Plax é realmente combinar a criolipólise junto com as correntes. Você tem liberdade de trabalhar com alguns tipos de corrente nesse equipamento. E aí, consequentemente, você consegue também ativar algumas fisiologias aí no corpo da sua paciente. Se você quer trabalhar uma paciente para perder peso, você pode combinar a criolipólise também com as correntes em regiões diferentes, como é o caso de você trabalhar com criolipólise estática, né, de modalidade parada na região do abdômen, e combinar as correntes, como a corrente alce, na região de membros inferiores.
Quando você trabalha nessa modalidade combinada, você está ativando um fenômeno chamado termogênese. E a termogênese nada mais é que o corpo da sua paciente equilibrando a temperatura original dele. Quando você faz a criolipólise em uma paciente, você está ativando uma temperatura não fisiológica. E aí obriga esse corpo a gastar energia para poder equilibrar essa temperatura. Por isso que combinar criolipólise e correntes pode ser uma conduta terapêutica para que você use no emagrecimento das pacientes. O Polaris Plaques tem uma grande proposta agora para você que deseja trabalhar a sua paciente, melhorar a qualidade de pele da sua paciente. A gente tem na mesma ponteira a combinação de criolipólise, também com correntes, trabalhando ao mesmo tempo. Seria a aplicação combinada, quando a gente combina ali duas ações na mesma ponteira. Quando você faz esse efeito de combinar, por exemplo, a microcorrente junto com o congelamento, junto com o resfriamento da placa, você está fazendo uma modalidade que pode ser a criodinâmica. O que é a criodinâmica? A criodinâmica é movimentar a placa em uma região específica, juntamente com criolipólise e microcorrente ligada, entregando uma lesão ali naquele tecido. Essa lesão nada mais é que um machucado nessa pele que vai causar um efeito fisiológico chamado reparo tecidual. Esse reparo tecidual vai contribuir para o estímulo, para a origem de novas fibras de colágeno e elastina. Então, uma grande proposta para você que quer trabalhar melhora na qualidade de pele da sua paciente, pode ser no interno de coxa, pode ser na face, região do colo, submentoniana, até na região da mama. É realmente combinar criolipólise com microcorrente na mesma ponteira. Isso pode melhorar a qualidade da pele da sua paciente. Então agora a gente vai falar um pouquinho de qual temperatura seria o ideal para você trabalhar com a criolipólise no formato dinâmico. Então, se você lembra, eu falei para você o seguinte, que criolipólise no formato dinâmico, ela é indicada para pacientes que querem ou que desejam melhorar a qualidade de pele. A gente pode usar a criolipólise no formato dinâmico para aquelas pacientes que têm flacidez, para você melhorar realmente o tônus desse tecido. Para você trabalhar com essa criolipólise nessas regiões onde tem um descolamento tecidual, você precisa trabalhar numa temperatura mais alta, porque essa temperatura vai entregar uma maior lesão. Por isso que a temperatura ideal para você fazer uma boa criodinâmica e entregar uma lesão realmente nesse tecido é a temperatura de menos 11 graus. E quando você combina microcorrente nessa temperatura, na mesma ponteira, você consegue potencializar ainda mais esse fenômeno que seria a lesão tecidual. Para se trabalhar com criolipólise no formato dinâmico e entregar resultados expressivos, você precisa calibrar a sua máquina na temperatura de menos 11 graus. Você sabia que trabalhar com criodinâmica é possível em qualquer região do corpo da sua paciente? A criodinâmica ela é uma metodologia voltada para melhorar a qualidade de pele. Por isso que você pode trabalhar com a criodinâmica regiões do abdômen, tanto infraumbilical como supraumbilical. Outra região muito bacana de trabalhar com a criodinâmica seria o interno de coxa, como também o posterior. Você pode combinar a criodinâmica na região do glúteo com algum tipo de outra tecnologia para liberação miofascial. Pode também realizar a aplicação da criodinâmica na região da mama, colo e também submentoniana, região do pescoço. Todas essas regiões, quando você trabalha com a criodinâmica, você entrega uma melhora na qualidade do tecido. Dica do dia agora, você que quer trabalhar a região da mama da sua paciente, entregar resultados de excelência, uma conduta terapêutica para você trabalhar essa região é a criodinâmica. Você pode combinar a criodinâmica, a criolipólise, juntamente com a microcorrente, e aí nessa região você conseguir uma retração tecidual. A temperatura ideal para você trabalhar a região das mamas é menos 11 graus, trabalhando um tempo de 10 a 15 minutos nessa região. Você pode fazer também uma sequência de 5 aplicações de criodinâmica, obedecendo, respeitando um distanciamento de 7 dias entre cada sessão. Criodinâmica na região da mama serve para você melhorar a qualidade da pele, proporcionando um lifting aí na região da mama da sua paciente.
Hoje eu vou dar uma dica para você, profissional, que quer trabalhar membros inferiores com excelência. O membro inferior é uma região onde o potencial de congelamento ele é muito alto. Por isso que você precisa respeitar a singularidade dessa região. Trabalhar membros inferiores, a melhor máquina seria a crio de placa. Mas você pode combinar tanto a crio no formato estático, que é estacionar a placa nas regiões onde tem mais aglomeração de gordura, como também a crio no formato dinâmico. Então, uma proposta para você que quer entregar resultados em membros inferiores é trabalhar com as duas linhas terapêuticas. Primeiro, eu trabalho com a crio estática e depois, finalizando o dia da crio, trabalho com a crio no formato dinâmico. E agora a gente vai para a parte prática, onde eu vou ensinar você a trabalhar com a criolipólise na modalidade dinâmica. Então agora eu vou te ensinar a programar o seu equipamento, o seu Polaris Plax, para poder executar a criolipólise no formato dinâmico. Então quando a gente liga o aparelho, a primeira tela que aparece é essa daqui, que é a tela da senha. E a senha sempre vai ser a mesma, 1, 2, 3, 4. E aí a tela inicial do nosso Polaris Plax é com todos esses protocolos pré-programados. Para a gente trabalhar uma boa criodinâmica, a gente precisa da crio em combinação, que seria combinar corrente juntamente com a criolipólise. Por isso que a gente vai vir na tela e a gente vai clicar na modalidade combinada. A modalidade combinada já libera uma mensagem para você, ó, permite o usuário realizar a criolipólise e a eletroestimulação na mesma área. Isso quer dizer o quê? Eu vou trabalhar com crio e corrente na mesma ponteira. Lembrando que o aplicador do Polaris Plax, que libera eletroestimulação em conjunto, é o aplicador M, onde vem esses dois dispositivos na ponta, que são específicos para a aplicação da corrente. Quando você clica na modalidade combinada aqui na tela, você vai nessa flechinha que a gente tem para ir para frente. E aí o aparelho já dá uma mensagem de orientação, você clica no OK e você vai aqui, ó, em sugestão de uso. Nessa sugestão de uso, a própria fábrica, o fabricante já personalizou para a gente alguns protocolos prontos. Por isso que para você trabalhar com a criodinâmica, o protocolo que você vai escolher é o de bioestimulação, porque a criodinâmica faz exatamente isso, uma bioestimulação de colágeno. Para você trabalhar a região superior, colo, pescoço, região submentoniana, terço inferior, você também pode trabalhar com criodinâmica. Porém, a gente personaliza a questão do tempo. A temperatura de menos 11 graus é para todas as regiões, mas o tempo dessas regiões mais superiores são diferentes. A região do colo, por exemplo, você vai trabalhar uma temperatura de menos 11, mas um tempo de 10 minutos. A região do pescoço sempre vai dividir a região do pescoço em dois, trabalhando em conjunto pescoço e região submentoniana, entregando 10 minutos do lado e 10 minutos do outro lado. Na região do terço inferior, você também trabalha com a temperatura de menos 11. Porém, o tempo para essas regiões é de 7 minutos. 7 minutos do lado direito, 7 minutos do lado esquerdo. Se você tem aquela paciente que tem também a testa com um pouco de linhas finas e linhas profundas, você também pode trabalhar com criodinâmica nessa região. Lembrando que o tempo da região da testa é apenas 5 minutos. Uma dica muito importante para você entender se a sua criodinâmica está sendo bem aplicada e efetiva é quando o tecido da sua paciente fica totalmente epirêmico. Então, quando a gente executa uma boa criodinâmica, o tecido da paciente fica muito avermelhado. E tem, sim, pacientes que relatam que fica com uma sensação um pouco mais sensível naquela região. Por isso que sempre, ao finalizar uma criodinâmica, o ideal é você nutrir esse tecido, depositando aí alguma cosmetologia rica em mineral e aminoácido. Mas, para saber se você realmente está fazendo uma criodinâmica positiva e entregando o resultado que você espera, é realmente deixar o tecido da paciente totalmente avermelhado. Esse é o parâmetro que você entregou a temperatura ideal e fez realmente a lesão tecidual. Agora eu vou para a nossa aplicação. Então, a gente já calibrou o nosso equipamento. A gente só vai startar as máquinas, tá? E também startar a corrente. O microampere escolhido para poder trabalhar a criodinâmica seria 120.
tá? Então, eu já startei aqui as minhas duas placas e já coloquei aqui a potência que eu desejo para poder fazer minha aplicação. E o ideal, uma dica muito importante, é que você deixe sempre pelo menos 2 aplicadores ligados. Por quê? Porque conforme a gente vai fazendo ali o manuseio da criodinâmica, a tendência dessa placa é perder a temperatura. E como a gente zela muito por uma temperatura de menos 11 graus, então a cada 5 minutos da aplicação, você troca os dispositivos. Então, trabalhe 5 minutos, trocou a temperatura, devolve o manípulo para a região ali da máquina e pega o outro manípulo que vai estar geladinho. Outra dica muito importante, essa máquina ela é extremamente potente e é muito clássico dela criar gelinho ali na ponteira. Eu sei que é lindo, a gente adora o gelinho, mas não é adequado aplicar o manípulo com gelo na paciente. Por isso, sempre que você tiver o seu manípulo e esse manípulo tiver uma capinha de gelo, você precisa primeiro remover o gelinho ali da ponteira para depois começar a sua aplicação. Então, para a gente poder fazer a aplicação da criodinâmica, a gente precisa ter realmente um produto específico para isso. No mercado, você já encontra alguns produtos que foram criados para isso, para a aplicação da nossa criodinâmica. Lembrando que não é adequado você usar o gelzinho que vem dentro da manta. O adequado é você realmente usar esses produtos que foram desenvolvidos para esse conceito, porque eles auxiliam a sustentar a temperatura do local. Então, ó, plaquinha não tem nenhum resquício de gelo, tá? Já depositei o meu gel anticongelante, que é o gelzinho específico ali para trabalhar a criodinâmica. Eu visualizo uma linha imaginária para eu dividir os meus 2 quadrantes de trabalho e aí eu começo a minha aplicação. Lembrando que a aplicação da criodinâmica precisa ser muito lenta e a pressão do manípulo também tem que ser intensa. A gente não pode fazer movimentos rápidos, senão você não vai conseguir entregar a temperatura adequada e você não vai conseguir fazer a lesão, que é o que você quer, para poder estimular colágeno dessa região. Por isso que os movimentos é bem lento e você sempre trava o aplicador ali na região de trabalho. Você pode fazer movimentos circulares, pode fazer movimentos de vai e vem, mas a regra é muito simples. Aplicador travado e movimentos lentos, até que você sinta realmente que o tecido está todo avermelhado. Nós estamos aqui fazendo uma criodinâmica, né, o formato de criolipólise, para poder melhorar a qualidade da pele. E eu quero mostrar aqui para vocês como realmente o Polaris Plax é poderoso. Então, tá vendo que o tecido da minha paciente está todo avermelhado? Isso aqui realmente é porque eu estou fazendo uma lesão tecidual. Essa lesão tecidual vai passar por um processo fisiológico chamado reparo tecidual, que nada mais é que originar fibras novas de colágeno e de elastina. Então, a criodinâmica permite exatamente isso, uma melhora na qualidade da pele, porque eu faço uma lesão tecidual. A dica de agora é para você que quer realmente trabalhar com crioharmonização. A primeira coisa que você precisa entender é que a crioharmonização, ela precisa ter um certo respeito pelas fases fisiológicas que a nossa paciente vai passar. Quando você liga uma crioestática numa paciente, você está fazendo vários efeitos fisiológicos nela. E aí, durante um processo de 90 dias, essa paciente vai passar por várias fases. Os primeiros 30 dias, a sua paciente vai viver uma fase inflamatória, onde o ideal é realmente você não estimular com condutas que vão inflamar ainda mais. No segundo mês pós-criolipólise, a sua paciente está passando por uma fase de redução do adipócito. Aí sim, se você for analisar em condutas terapêuticas, o ideal é você trabalhar condutas que promovam lipólise. E no terceiro mês, que seria de 60 a 90 dias, a sua paciente está passando pela fase de cicatrização. Depois de uma lesão, a gente vem com a fase da cicatrização. Porém, ela é um pouco prolongada, ela só vem depois. A última fase é a fase da cicatrização, que seria de 60 a 90 dias. Se você respeitar essas fases, você vai melhorar a sua entrega de resultado. E aí você vai entender a conduta certa, na hora certa, para poder ser aplicada no pós-crio.
Então, para você que vai trabalhar com criodinâmica, precisa estar sempre atenta também a como essa paciente vai reagir no pós, depois de você fazer a aplicação do procedimento. Não é comum, mas vale ressaltar que às vezes a paciente pode passar por um processo inflamatório e esse processo pode acontecer de ser exacerbado, gerando assim uma hiperinflamação. Mas você, estando atenta no pós-procedimento, você pode amenizar esse efeito, usando na sua paciente algumas condutas que podem auxiliar esse processo, como a pomada com base de corticoide, por exemplo, como a diprogenta, a sulfasadina, a Novacort. São pomadas que vão auxiliar a voltar realmente a sustentar, né? Melhorar a sensibilidade da pele da sua paciente no pós-procedimento. Uma dica importante é que sempre, depois de um procedimento de criodinâmica, acontecer a nutrição. E o que seria isso? Essa paciente usar bastante hidratante em casa com base de B-pantenol. Isso ajuda muito nos efeitos pós-criodinâmica, como também na entrega do nosso resultado. Meninas, então, para encerrar o procedimento, depois que a gente termina a aplicação da nossa criodinâmica, o ideal é sempre você fazer manobras de terapias manuais. Uma sugestão, a nossa clássica drenagem, realmente liberando ali os gânglios e fazendo a ativação do sistema linfático. Depois que você faz uma boa terapia manual, na região onde você executou a criodinâmica, o ideal é você trabalhar com reposição de mineral e também um emplasto de argila amarela. Você poderia combinar a aplicação de magnésio líquido com a aplicação de argila amarela. E aí tem uma dica, você vai sustentar essa argila no local em torno de 5 minutos, mas não pode deixar essa argila secar. Por isso que a gente sempre vai hidratando essa argila até dar o tempo de fazer a remoção. Fazendo isso, você entregou mineral, nutriu o tecido e aí você pode liberar a sua paciente.